Olá, pessoal! Hoje nós vamos mostrar passo a passo como construímos um polígono de frequências. Bora começar? Então, suponha que a gente tem esses dados aqui para toneladas de lixo coletada e eu quero construir um polígono de frequências desses dados. Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente construir uma distribuição de frequências. A gente precisa ter uma distribuição de frequência. Se vocês têm dúvida como construir uma distribuição de frequência, vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o link onde eu construo passo a passo exatamente a distribuição de frequência para esse conjunto de dados aqui. Então aqui a gente já vai começar com a distribuição de frequência construída. Qualquer dúvida, só ir lá no link da descrição desse vídeo. Agora, qual vai ser o segundo passo? A gente vai precisar calcular o ponto médio de cada classe. Como é que eu calculo o ponto médio de cada classe? Vai ser o limite superior mais o limite inferior dividido por 2. Então, vamos lá. Então, aqui na primeira classe, o ponto médio vai ficar 60, que é o limite superior, mais 50, que é o limite inferior, dividido por 2. Isso vai ficar igual a 55. Na segunda classe, 70 mais 60 dividido por 2, que vai ser igual a 65. Terceira classe, 80 mais 70 dividido por 2, que vai ser igual a 75. Quarta classe, 90 mais 80 dividido por 2, que vai ser igual a 85. E por último, 100 mais 90 dividido por 2, que vai ser igual a 95. Agora nós vamos para o terceiro passo. O que vai ser o terceiro passo? Eu vou marcar alguns pontos para começar a desenhar o polígono de frequências. Primeira coisa, no meu eixo do X, o meu eixo horizontal, eu vou colocar a minha variável, que é toneladas de lixo, e no meu eixo vertical, meu eixo do Y, eu vou colocar as frequências. Então, eu vou fazer aqui, marcar pontos, que vai ser a combinação do ponto médio com a frequência. Então, vamos lá para a primeira classe. O que a gente tem aqui? A gente tem a frequência igual a 14 e o ponto médio igual a 55. Agora, vamos para a segunda classe, frequência 13 e ponto médio 65. Terceira classe, frequência 7 e ponto médio igual a 75. Quarta classe, frequência 8 e ponto médio igual a 85. Por último, quinta classe, a frequência também igual a 8 e ponto médio igual a 95. Então, aqui eu tenho 5 pontos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos aqui. Eu aqui ainda não tenho um polígono de frequência, eu tenho só apenas um gráfico em linha. Para transformar isso aqui num polígono de frequência, eu preciso transformar isso aqui num polígono. Então, vamos aqui para o quarto passo. O que vai ser o quarto passo? Eu vou adicionar uma classe antes da primeira e uma classe depois da última classe. Então, essa primeira classe que eu adicionei aqui, ela seria o quê? Entre 40 e 50. O ponto médio ficaria 50 mais 40 sobre 2, que é igual a 45. E o intervalo da última classe que eu adicionei ficaria entre 100 e 110. Para calcular o ponto médio dessa classe, 110 mais 100 sobre 2, que vai ser igual a 105.
falta a gente determinar o que é a frequência para essas classes que foram adicionadas. Mas se a gente olhar lá nos dados, e até por isso a gente não criou essas classes na nossa distribuição de frequência, eu não tenho nenhum dado entre 40 e 50. Então aqui a frequência seria 0. E na última classe, a frequência também vai ser 0. Por isso a gente nem colocou essas duas classes quando a gente construiu a distribuição de frequência. A gente simplesmente omitiu. Então agora a gente vai para o último passo, o quinto passo, que vai ser o quê? Marcar esses dois pontos das duas classes que eu adicionei. Então vamos lá. 45 e 0. E depois 105 e 0. Agora eu consigo fechar esse gráfico aqui. Só falta eu ligar esse ponto aqui com esse. E por último, esse com esse. Agora sim eu tenho um polígono de frequência. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora vocês devem estar se perguntando como que a gente constrói um polígono de frequências quando a gente está trabalhando com uma distribuição de frequência simples, sem intervalo de classes. Então o primeiro passo aqui vai ser a gente marcar os pontos que a gente tem. A gente não vai precisar calcular ponto médio. A gente vai utilizar exatamente os valores para a variável idade que está aqui, 18, 19, 20 e 21. Então, vamos marcar esses pontos. Então, eu tenho 5 pessoas com 18 anos. Depois, vou marcar 5 pessoas também com 19 anos. Depois, 2 pessoas com 20 anos. 3 pessoas com 21 anos. E, por último, 5 pessoas com 22 anos. Então, vamos ligar esses pontos. E aí, assim como a gente fez no outro, a gente vai partir para o segundo passo, que é o que? A gente adicionar uma classe acima e uma classe abaixo. Então, vamos lá. Se eu tivesse uma classe aqui em cima, ela seria o quê? Para 17 anos. Qual é a frequência dessa classe? 0. E depois, para a última classe, seria 23 anos e a frequência também 0. Então, vamos marcar aqui agora os dois últimos pontos, 17 e 0 e 23 e 0. E só fechar aqui o polígono, liguei esse ponto com esse ponto e, por último, esse ponto com esse ponto. Aqui a gente tem polígono de frequências para a variável idade. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.